Olá, docinho! Esse é o programa Minuto Cake, onde você aprende técnicas inovadoras e simples de serem executadas. Eu sou a Prof. Alessa Alvarenga, Cake Design Master e professora de confeitaria artística. Eu te transformo em Cake Design em apenas 21 dias. E hoje eu vou te ensinar duas técnicas para você poder aplicar de pintura que vão encantar o seu cliente. Essas técnicas são técnicas de pintura em pasta americana que podem ser aí aplicadas em diversos temas. Não exige que você tenha um conhecimento prévio de fácil aplicação, o que significa que você já pode aprender e iniciar aí nas suas decorações utilizando essas técnicas. Não precisam de ferramentas específicas ou caras, então aí uma super dica para você começar aprendendo. Quando eu iniciei na confeitaria artística, há mais de 15 anos atrás, nessa parte de decoração de bolos, eu ficava assim encantada com aqueles bolos lindos que eu via na revista, que eu via às vezes num programa. Não tinha tanto essa questão da internet que a gente tem hoje com essa facilidade, que é só abrir as redes sociais e a gente vê aquele tanto de modelo. Mas eu sempre estava indo atrás, às vezes nas festas, né? Ficava encantada com os modelos que eu via e ficava assim às vezes pensando que eu nunca conseguiria fazer um trabalho, porque parecia tão complexo, tão difícil de ser executado, né, que às vezes eu começava a querer aprender e aí já desanimava. Com a chegada das redes sociais e esse acesso, né, a inúmeras fotos de bolos incríveis, eu comecei a perceber que tinha vários modelos de bolos assim que estavam me encantando naquele momento. Já tinha um estilo de decoração diferente, mas que também era assim de deixar a gente de boca aberta, de tão bonito, e que tinham alguns detalhes que eram em comum, que eu comecei a observar. A gente tem hoje em dia o acesso assim, quase que de pertinho do bolo nas fotos, né, com melhor qualidade e tudo. Então, uma coisa que eu comecei a observar é que os bolos todos eram muito bem acabados, e isso já trazia um aspecto de sofisticação. Então eu comecei já a pensar assim, eu preciso melhorar o acabamento dos meus bolos. Iniciei aí um processo de investigação no que deixava aquele bolo tão bonito. O que deixava os bolos com aquele aspecto assim super encantador era realmente técnicas complexas ou era alguma coisa que trazia esse ar assim, de super trabalhado, de sofisticado, de inovador e de encantador. E aí, além dessa questão do acabamento muito bem feito, bolos bem retinhos, bem estruturados, que é o princípio de tudo, eu comecei a observar que as pessoas dedicavam muito tempo ao que a gente chama de fundo do bolo, tá? Que é justamente o bolo em si, sem os elementos decorativos. E isso virou uma chave na minha carreira. Eu comecei a perceber que ao invés de gastar muito tempo fazendo técnicas complexas, difíceis, que teriam que ser adiantadas com horas, dias de antecedência, eu precisava dedicar o meu maior tempo ao início da decoração, a fazer bolos perfeitos, muito bem estruturados, quinados, né? E também com esse preenchimento de fundo que já traria ao meu bolo toda a elegância, encantamento e sofisticação que eu esperava. Então essa é uma dica preciosa para você e a gente consegue esse resultado justamente aplicando técnicas. Então hoje eu vou te ensinar duas técnicas de pintura que fazem esse efeito de fundo no bolo, e isso, além de já deixar o bolo bonito por si só, né, faz com que a gente use os elementos decorativos como mesmo um realçador da beleza do bolo, como uma aplicação, como um detalhe, como um chamativo, como algo a destacar, e não como milhares de elementos ali para tampar defeito, para chamar atenção, para tentar arrumar o bolo. Não, a gente vai ver que a gente vai fazer sim, tanto decorações mais simples a mais complexas, dependendo do resultado que você quer entregar, mas que elas são ali elas complementam essa decoração, deixando ainda mais bonito o bolo em si, já vai estar super lindo. Então nós vamos colar agora aqui o bolo
no cake board. Para isso a gente vai utilizar um pedacinho de pasta americana. Isso já é dica para vocês colarem bolo feito em geral, tá? Ó, molho ele na água filtrada, fazendo uma pastinha mesmo, tá? Pode deixar bem molhadinho. E aí vou aplicar aqui como se fosse um chiclete, ó. Com cuidado de deixar bem baixinho, né? Para não alterar aí na altura do seu bolo. E aí vamos colocar já centralizado, tá? E eu estou apertando com a mão porque meu bolo também já foi previamente coberto ontem, ele tá seco. Se ele tivesse fresco, tinha que usar um alisador para fazer esse processo, tá? Aí as frestinhas que ficarem, se quiser, pode estar utilizando, né, aí um pouquinho de pasta americana também, fazer um rolinho e tá aplicando, ó, um pouquinho da água para ficar um acabamento ainda mais bonito, tá? É só o suficiente mesmo para entrar aí na frestinha, ó. Então, vou ali preencher todo o buraquinho e o visual que vai ficar final é um visual branquinho, bem acabado, como se tivesse ligado aí o andar de baixo, né, o prato, com o bolo fake, ó. Vou virar para vocês verem, ó. Então eu venho pressionando, tirando o excesso. Consigo fazer isso porque já tá seco, né? Se tivesse fresco, eu tinha que fazer aí a cordinha de pasta bem já na espessura aqui do buraquinho, tá? Para poder ir pressionando e aplicando. Então vamos fazer isso aqui no bolo todo. Então dessa forma a gente cria aqui um visual inteiriço, tá? Pode dar uma diferença de cor agora pelo fato de ter aplicado uma tá seca e a outra ainda tá fresca, mas depois isso é igualar, tá? E aí o que nós vamos precisar para a primeira técnica aqui de pintura? Então hoje a gente vai fazer o céu, né? Céu claro, céu à noite, e para isso eu vou começar aqui com nuvens, tá? Essas nuvens aqui eu recortei, peguei o molde, eu tinha um cortador, então risquei, cortei. Você pode pegar também, colocando no Google nuvem, imagem, né? Pegando isso, riscando através do celular, usando um papel de seda ou mandando imprimir e recortando, tá? A gente precisa assim, ou até mesmo fazendo na mão livre, né? Se você tiver aí facilidade, formatinhos de nuvem no tamanho de acordo com o trabalho que você está realizando, tá bom? Então, a gente vai precisar disso. Vamos precisar também de corante para revestimento, tá? Corante em pó para revestimento, ou corante em pó aveludado, corante em pó fosco, pode até ser, tá? Esse é para pintura, mas pode até ser também hidrossolúvel, desde que ele seja em pó e que seja aí para revestimento. A gente vai utilizar para fazer a pintura. Eu vou pegar aqui um azul no tom mais escuro e vou descer ele o tom para fazer um azul bem clarinho. Você pode também, se encontrar o azul clarinho, já usar direto, mas eu vou dar essa dica de como clarear, porque eu sei que os tons que a gente acha geralmente são tons mais escuros, tá? Então, para isso, você vai precisar de um corante azul, tá? E dióxido de titânio, que é o corante branco, né? Ou então, também pode usar amido de milho para fazer esse processo de clarear. Então, nós vamos começar pegando uma folha de papel, fazer aqui para vocês verem bem direitinho, ó. Vou colocar o meu corante azul, tá? Azul simplesmente, não precisa ter uma cor específica, a gente quer fazer um azul claro. E vou colocar o corante
branco em pó também, que é o dióxido de titânio, ou amido de milho, simplesmente, tá? Vou colocar tipo o dobro da quantidade de azul. E aí a gente vai mesclando esses dois, clareando e vendo aí como que tá ficando essa tonalidade. Você vai precisar de um pincel macio, pode ser de cerda arredondada ou pode ser ele assim chato, tá? Esse meu é o pincel número 8 que eu tô utilizando, da Ceramic, mas pode ser qualquer marca, ok? E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir puxando esse azul pro branco, ó, misturando aqui para criar um azul claro, tá? Só peguei uma vez e já vou testar, ver se tá dando certo. Olha, aqui, ó, vou redar para cá para ficar bem fácil de vocês visualizarem, ó. Eu vou começar fazendo essa parte de baixo, que é a parte do cakeboard. Então, vou pegar aqui a minha nuvem, ó. Vou colocar ela na posição que eu quiser e vou aqui contornar ela, ó. Tá? Segura bem firme e vai contornando ela com o pincel com pó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. E aqui eu já tenho o desenho da primeira nuvem. Vou fazer esse processo, vou aí na frente para fazer para vocês verem. Vou fazer aqui. Então, vou posicionar. Você vai dando aí o efeito que você quiser, aonde você quer colocar. E venho aqui contornando, olha. Então, a tonalidade do azul é você quem determina. Como eu quero fazer essa mudança do céu claro para o céu escuro, eu não quero ele bem clarinho aqui no início, tá? Então, por isso que eu tomei esse cuidado de mesclar bem aos pouquinhos. Você pode também fazer o teste antes de vir direto aqui, né? Num pedacinho de pasta, tá? Somente se você está iniciando e ainda não conhece a potência dos corantes, é importante, ó. Contornando tudo. Só falta uma beiradinha aqui. E vem puxando, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês verem de novo, ó. Do papel para fora, ó. É esse movimento, do papel para fora, tá? Então, nós vamos seguir aqui, fazendo esse processo, repetindo esse processo em toda a parte de baixo e até a metade, mais ou menos, da altura de cima aqui do bolo, fazendo o efeito. Sabe o que é? De cima, onde a gente vai fazer o céu escuro, a noite, o universo, vamos pensar assim, né? Então, nós vamos precisar aqui de um pano desses multiuso novo, tá? Um pedacinho dele, álcool de cereais ou solução alcoólica e o pó. No caso, nós vamos usar o cintilante. Eu estou usando o azul anil
da Angel, mas pode ser da marca que você quiser, tá? Então, só para referência. Então, eu vou colocar. Por que eu vou usar o pó cintilante? Porque agora, além de trazer a cor, a gente quer também um pouco de brilho para essa parte de noite, de estrela, que vai ficar lindo. Eu já coloquei um pouquinho de álcool de cereais aqui na minha paleta, e aí eu vou adicionar o pó e vou misturar para dissolver. Pincelzinho, tá? Só que nós não vamos usar o pincel, porque a gente não quer o efeito do pincel. Então aqui, ó, tem já dissolvido, evapora muito rápido, a gente vai ter que ir depois aí recarregando de álcool ali, diluindo cada vez mais. Então com uma pontinha, ó, nós vamos passar aqui e aí a gente vai vir aplicando, ó, dessa forma. Com o pano você vai puxando. E o que eu fiz? Aqui eu coloquei um pouquinho do álcool puro, por exemplo, aqui ficou mais escuro que eu gostaria. Venho com o pano molhado no álcool e aí eu vou puxar deste lugar para outro, tá? Então assim a gente vai o quê? Aplicando. Ó. Virando para vocês irem ver. Não é encharcado, tá vendo? A gente não vai encharcar, tá? Na hora que quiser dissolver, vem no álcool aqui puro e puxa. Ó. Então, observem que eu estou fazendo também no sentido de cima para baixo. Ó. Agora eu vou emendando ali com o meu céu claro. Primeiro faz uma camada, não faz muito escuro, visualiza, vê se tá ficando legal. Se quiser escurecer, volta refazendo, tá? Concentra mais o tom escuro mais acima e aí com ele diluído a gente desce. E agora nós vamos colocar um pouquinho mais para ir para a parte de cima, antes de ver se vai querer escurecer ou não, a gente vai fazer o fundo em cima também, tá? Eu vou diluir mais um pouco. E vou para a parte de cima. Vou puxar também do centro para as pontas. A secagem é imediata com o álcool de cereais, então vai trabalhando sempre assim aos pouquinhos. Não adianta você querer também diluir muito, porque vai evaporar tudo e você vai perder aí ingrediente, tá? Ó. Como que tá ficando para vocês verem. Então sempre... Vocês viram que eu fiz primeiro um círculo e agora tô puxando para a borda. A quina aqui também a gente passa, ó, para aderir bem. Isso aqui, gente, dá para fazer tanto com a pasta seca quanto com ela úmida, tá? Essa parte desse processo de pintura, ó. E assim a gente vai chegando já no resultado que eu quero. Ó, vou só acabar de gastar aqui esse corante que eu diluí. Pronto. Aqui a gente vai ter um detalhe para esse modelo, então por isso que eu não tô focando tanto lá, tá? Especificamente para esse modelo. Prontinho. Agora com o próprio pó que a gente diluiu, o azul anil, eu vou colocar um pouquinho aqui no papel, igual a gente fez com o outro a princípio. Vou quebrar aqui as bolinhas maiores com o pincel e eu vou vir acentuando, tiro o excesso para não cair aqui embaixo, tá? Ó.
vou acentuar um pouquinho o escuro e também o brilho, aplicando direto ele aqui. Pincelzinho macio, eu vou tirar aqui o que caiu onde não deveria. E a gente tem duas técnicas de pintura de fundo já aplicadas aqui. Agora nós vamos fazer uma técnica de efeito. Em cima desse azul de céu escuro, a gente vai vir trazendo aí um pouco de luz, essa questão das estrelas, arremeter esse cenário. Então, nós vamos aplicar agora isso, utilizando para isso o dióxido de titânio, que é o corante branco em pó, né? Ele que nós utilizamos, e o álcool de cereais, tá? Então, nós vamos agora diluir um pouquinho dele. Um pouquinho do outro lado da paleta. Com o álcool de cereais. Dissolver com a ajuda de um pincel. Dissolve bem, bem, bem mesmo, tá? Dissolvi, eu vou pegar um pincel maiorzinho, deixa eu mostrar pra vocês, que tem as cerdas, ó, esse é a cerda dele, é de nylon, uma cerda mais artificial, mas justamente para fazer esse efeito aqui, ó, que é o que eu quero de espirrar, né, o corante na cor branca do bolo, ele é ótimo. Você pode fazer com o pincel que você tiver, estou só falando que esse aqui vai facilitar ainda mais, tá? Então, ó, eu vou fazer o quê? Ó, bater no meu dedinho, tá vendo? Vem aqui, carrego e bato, ó. Bate no dedinho, não faz assim pra não cair demais e não ficar o resultado que você quer. Vou fazer aqui e vou virando pra vocês verem. Então, aqui no dedinho, ó, meu dedo tá ficando branco. Eu tenho um controle maior do que eu tô fazendo. Não vou colocar demais, só com os detalhezinhos. Mesma coisa aqui. Vai verificando aonde você quer colocar. Posiciona aí o pincel. Então, a gente tem aí esse efeito lindíssimo. E agora, nós já estamos, né? Deixa eu pegar aqui a frente do meu bolo, posicionar certinho. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Ó. A gente já pode partir para a decoração. A gente já tem um bolo de céu lindo, pronto, super fácil de ser executado, para vocês já fazerem para diversos temas, para poder encantar o cliente de vocês, para poder abranger o máximo de temática na hora de estar atendendo esse cliente, poder falar sim para diversos temas, né, que é muito legal, que muita gente deixa de pegar encomenda porque não sabe fazer diversos temas. Então, essa técnica eu posso fazer para sol, para entardecer, para fundo de selva, como eu falei, com verde, com folhagens, utilizando o mesmo recorte em vez de nuvens, vou utilizar de folhas, vou utilizar de flores, fazer floral, deixa eu ver o que mais, de silhueta, de notas musicais e
mesmas técnicas, ou seja, com o pó, utilizando, né, o guia recortado da imagem que você quer fazer, ou seja, com o pano, fazendo a pintura de preenchimento muito rápido. E se eu seguisse aqui, fazendo essa pintura, né, indo até embaixo, ela toda nesse tom, eu ia ter o preenchimento seguindo a mesma linha aqui, né, sempre o mesmo sentido, muito bem feito, que ninguém ia falar que você fez isso com o pano e a tinta, tá? Fica um efeito estilo aerografado, lindo, lindo, lindo de se ver. Então agora nós vamos fazer o tema, que é o tema Pequeno Príncipe, que também tem muita saída, né, no infantil. Já tem um fundo, vocês vão ver com pequenos elementos. Eu vou usar aqui 3 modelagens apenas e vou concluir, né, o meu bolo temático do Pequeno Príncipe, que vai ficar lindo, lindo de se ver. Então acompanha comigo agora essa personalização para o tema Pequeno Príncipe. Então como que eu fiz esse detalhe em cima? A gente, né, abriu a pasta americana cinza redonda, então vou fazer similar ao que eu acabei de fazer mostrando para vocês, só que menor, só para demonstrar que eu já fixei ele em cima, ó. Então eu abri uma pasta americana, cortei, que foi o que a gente fez junto, e antes de colocar ela aqui, eu coloquei pequenas bolinhas de massa colada, ó, para na hora que eu colocar a pasta em cima, eu ter um movimento, ó. Não ficou reto, ficou com a ondulação aí do planeta do Pequeno Príncipe, que é o que a gente quer, tá? Então assim que foi feito esse movimento, com bolinhas de pasta por baixo da pasta americana cinza. E para fazer detalhes, tipo elevações que a gente vê na Lua, nesses planetas, né, como a gente fazia remetendo, o que eu fiz? Peguei bolinha de pasta americana cinza também. Vou fazer 2, para vocês entenderem bem, ó. Uma bolinha, tá? E aí com o boleador eu vou pressionar para fazer esse movimento, ó. Então eu aplico, vamos supor que eu vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar ela realmente para vocês verem. Ó, um pouquinho de água, tá tudo sendo colado com água nesse bolo, tá? Água filtrada. Coloca a bolinha e pressiona já no local onde vai ficar, ó. Bom, pode colocar maior, pode colocar menor. Eu quero até colocar menor, não ficou legal, é assim que a gente faz. Tira, põe a bolinha menor, ainda tá úmido aqui, então não precisa de mais água. E aí eu vou apertar, ficou mais bonitinho agora. E o verdinho, né? O verde é a pasta americana tingida de verde. Ó. E aí eu fiz 2 coisas. A primeira foi, eu abri a pasta americana, cortei, ou abri um pedaço, ou você abre um pedacinho assim, ou você abre e corta aleatório, igual a gente fez com a cinza. E aí eu venho com a tesoura, ó, contornando, dando picotes em toda a lateral, ó. Vou cortando aqui toda a lateral. Então vai ficar todo picadinho, ó. Apliquei, foi o que eu fiz aqui. Depois de aplicado, o que a gente vai fazer? Ó, faz de conta que está aplicado no seu bolo. Com a tesoura em pé, você vai fazer cortes na parte de cima, que é justamente para aparecer uma graminha, né? Fica com um aspecto assim de grama, de matinho um pouquinho alto. Então não tem mistério, a tesoura em pé, você vem cortando, ó. E aí vai ficar o efeitozinho aqui em cima, tá? Então isso você aplica e depois faz esse processo com a tesoura, melhor, tá bom? Outra coisa foi esses detalhinhos aqui que a gente fez. Como que foi feito? Eu vou abrir a pasta verde, um pedacinho, não precisa ser muito fino, tá? E aí eu vou cortar aqui aleatório, triângulos, ó.
Faço um triângulo para cima e para baixo, venho recortando. Não é certinho, é mesmo irregular, ó. Um triângulo, né? Retângulo. E aí eu vou vir cortando a mesma coisa, a pontinha, ó. Vou cortar a pontinha, se tiver muito grande, ó, tira, tá? Fazer um crespinho aqui na ponta, que você vai enrolar para fazer o matinho, ó. E aí com a água eu venho aplicando, eu apliquei um aqui, outra aqui, poderia colocar um aqui, ó, vou colocar este aqui, que a gente fez juntos. Peguei meu pincelzinho, escondeu aqui um pouquinho de água e vou aplicar ele aqui, ó. Cabinho tá muito grande? Corta. Prontinho, apliquei mais um. E assim, com poucos elementos, a gente já vai dando aquele charme no bolo para receber as modelagens. Agora eu vou aplicar as modelagens do Pequeno Príncipe. Como eu falei com vocês, foram apenas 3 modelagens para compor um bolo desse tamanho, porque a gente já fez um fundo super lindo que dispensa que a gente faça e encha ele de elementos, tá bom? Então agora a gente tem aqui o Pequeno Príncipe. Olha que fofo, gente. Pincelzinho com a água filtrada, tá? Passa aqui um pouquinho. Já tem um local aqui que eu vou colocar ele sentadinho. Aí. Vou tirar aqui, quebrou uma pontinha do cachecol. Vou colocar a nossa raposa aqui embaixo, ó, passo aqui também a água para fixar. E por último, a nossa rosa. O amor do Pequeno Príncipe que não pode faltar, né? Olha que lindo. Já tá pronto, né? Já encanta. Agora nós vamos só realçar as estrelas aqui para trazer mais encantamento e mais brilho para esse bolo lindo. Então você precisa disso. Se você quer trabalhar com confeitaria, né, você tem que se especializar na confeitaria artística, porque essas técnicas que eu te ensinei hoje é apenas 2 técnicas de muitas que tem dentro da formação de cake design, e são técnicas que possibilitam que você faça trabalhos incríveis com menos tempo, mais otimizado ali, né, o seu tempo de trabalho, podendo abranger o máximo de projetos que você desejar, atender a demanda dos seus clientes com mais confiança, né? Você ter ali a segurança de que você consegue reproduzir aquela ideia do seu cliente. Isso é libertador, você poder mesclar técnicas. Então imagine, em pouco tempo eu te ensinei 2 técnicas de pintura, né? Ainda uns detalhes aqui a mais, mas enfim, na base de fundo, como você trazer essa profundidade que amplie o tamanho do seu bolo, aumenta o visual, né? Aí expandindo essa questão do olhar para a tábua também, e podendo fazer com poucos elementos algo que realmente tenha aí um reconhecimento de um trabalho diferenciado, um trabalho mais limpo, mas muito bem feito, que é o que eu falei com vocês, que hoje em dia é o que se usa, é o que transmite mais conhecimento, mais sofisticação, e que os clientes têm procurado cada vez mais. Quanto mais você oferecer esse tipo de trabalho, mais demanda você vai ter desse estilo de bolo, que é um estilo de bolo que te traz essa leveza para trabalhar, né? Olha aqui, até mesmo as modelagens que eu escolhi hoje para essa apresentação para vocês, são modelagens super simples. Tem muita gente que tem aí receio, né? Ai, eu não sei modelar, é muito difícil. Olha que Pequeno Príncipe, sem detalhe praticamente nenhum, é só olhinho, a boquinha, né? E o cachecol para remeter, o cabelinho, a rosa e a raposa também, que é super fácil de fazer.
vocês conseguem reproduzir um tema que é um clássico e que é lindo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa Vivendo Cake, com mais técnicas para transformar você em cake design em apenas 21 dias.